Estamos começando mais um momento com Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia na Epístola de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Vamos ler? Não se deixem enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. Vamos meditar hoje sobre as más companhias. Você já se sentiu mal alguma vez por estar ao lado de uma companhia desagradável? Quando passamos muito tempo com más companhias, podemos adquirir maus hábitos. É claro que não vamos discriminar ninguém, mas precisamos vigiar quanto à conduta, o caráter e ver se a pessoa está de acordo com os bons costumes diante de Deus e diante dos homens. Afinal de contas, o que é uma má companhia? Uma má companhia é aquela que é prejudicial para um relacionamento. São pessoas que convidam você para fazer coisas ilícitas e também são pessoas que têm comportamento tóxico e prejudicial para nós. Podemos amar a todos, mas devemos escolher aqueles que serão nossos amigos. O apóstolo Paulo declara que as más companhias corrompem, ou seja, tornarão apodrecidos, estragados, detonam os bons costumes. Se formos cautelosos para escolher a nossa companhia, evitaremos muitas aflições. Nós somos influenciados para melhor ou pior pelas pessoas com quem convivemos. Provérbios capítulo 13, versículo 20 nos diz: anda com sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Devemos andar na companhia daqueles que vão nos influenciar positivamente. Salmo 119, versículo 63 nos diz: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Não podemos evitar amizade com pessoas que não são crentes. Na verdade, Jesus nos enviou para sermos luzes entre aqueles que ainda não conhecem. Somente através do contato com essas pessoas é que poderemos compartilhar as boas novas de salvação. Mas a nossa missão é viver no mundo e conviver com pessoas sem sermos contaminadas por elas. Devemos influenciá-las para o bem e não o contrário. 1 Coríntios 5, de 9 a 11, nos fala que as amizades que devemos evitar são com pessoas que se dizem cristãs, mas não mostram isto em suas vidas. Precisamos ser diferentes, devemos representar a Cristo. Quando uma pessoa se diz ser cristã, mas vive no pecado e promove maus comportamentos, poderá destruir muitos crentes que podem ser enganados a seguir o seu exemplo. E aí, o ensinamento que receberam do Evangelho será corrompido por práticas erradas. Provérbios capítulo 1, versículo 10 nos diz: meu filho, se os maus tentarem seduzi-los, não ceda. A decisão é nossa, aceitar ou não as más influências em nossas vidas. Você deve ter ouvido um provérbio popular que diz: diga-me com quem andas e te direi quem és. A palavra de Deus nos instrui sobre as companhias que devemos e não devemos ter. Não devemos fazer amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Provérbios capítulo 22, versículo 25. Não devemos aceitar conselhos maus de pessoas que não amam a Deus e desprezam a sua palavra. Não podemos nos associar também com pessoas que participam de coisas que não edificam. Temos várias oportunidades de conhecer pessoas, de crescer e amadurecer com elas. Mas também o contrário acontece. Podemos também ficar na companhia de pessoas que nada têm a acrescentar em nossas vidas e ainda corremos o risco que estas pessoas nos levem a viver tribulações sem necessidade. Não podemos, de hipótese nenhuma, conviver
e aceitar a companhia de pessoas que querem nos diminuir, estão sempre querendo nos colocar para baixo. Estas são péssimas companhias. Aquela pessoa que vive te criticando, que tudo que você faz não é bom, não é suficiente, encontra defeito em tudo que você faz. Não somos donos da razão, nem somos perfeitos, mas, por favor, será que nada que fazemos serve? Aí você começa a se sentir incompetente, se culpar por nada saber fazer, se culpar por nunca poder agradar e acaba se convencendo de que tudo o que você ouviu negativamente é verdade. Afaste-se. Uma outra má companhia é uma pessoa irresponsável. Pessoas preguiçosas, acomodadas, que nunca querem assumir nenhuma responsabilidade, nem na vida, nem na igreja, e vivem dependendo dos outros. Este tipo de pessoa não deve ter nenhuma associação conosco. Um outro tipo de pessoa que não é uma boa companhia é uma pessoa invejosa. Essa pessoa é uma pessoa que tem raiva do que você tem. Ela não deseja o que você tem, porque muitas vezes pode até ter condições de ter o que você tem. Ela odeia o fato de você ter. Nem precisa ser algo material, pode até ser o que você conquistou. Não se esforça para conseguir nada, não quer pagar o preço da conquista, mas odeia quem chegou ao patamar que gostaria de ter chegado. Outra pessoa que não serve como boa companhia é uma pessoa que não se ama. É uma pessoa que tem baixíssima autoestima, se autodespreza, tem uma opinião negativa de tudo e de si mesma, se acha incapaz, se acha feia, sem graça. Ela não se ama e não pode amar a ninguém e vive exigindo compaixão dos outros. Não aceita ajuda por ser orgulhosa, mas aceita compaixão. E por ser tão agressiva com as pessoas, ninguém nem quer se aproximar dela. E mais uma classe de pessoas que nós não devemos nos associar e são péssimas companhias, porque vão corromper os bons costumes que aprendemos. São as pessoas que não amam a Deus. Se a pessoa não obedece aos mandamentos do Senhor, se não procuram agradar a Deus e se Deus não é a sua prioridade, é uma péssima companhia. Afaste-se dela. As más companhias podem trazer desânimo para nós e podem inibir o nosso crescimento espiritual. Ande com pessoas que amam a Deus, que querem ser alguém em Deus, que são positivas, que não são invejosas, que não são presunçosas. Cerque-se de pessoas que celebrem você e que não aceitem e querem destruir a vida de ninguém. Qual atitude, então, que devemos ter em relação às pessoas que são péssimas companhias? Ore por essas pessoas. Você nunca poderá consertá-las. Não ande com elas achando que você nunca achará alguém para estar contigo. Provérbios capítulo 14, versículo 7, nos diz: mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele fala. Que o Senhor possa colocar pessoas boas no seu caminho, que te ajudem a crescer, a amadurecer e que você também seja um influenciador, uma pessoa que vai fazer a diferença na vida de muitos. Que Deus te abençoe nesse dia, rica e poderosamente.